tarde, que alegria estar aqui com você nesta quarta-feira no nosso queremosluz.com, um programa da Associação das Entidades Usuárias e Administradoras do Canal Comunitário de São Caetano do Sul. Agradecemos os nossos colaboradores, Eric Rodrigues e Lilian Santos, Célia Martins e Ailton Tenório. E hoje nós temos uma convidada especial para falar conosco sobre um assunto muito importante. Ainda não é a gasolina, mas o que nós vamos tratar aqui tem a ver com a gasolina e com os caminhoneiros. Então, fique conosco, vamos fazer uma abertura clean, com música, para você pensar um pouco com o nosso amigo Gabriel Pensador. Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Pensador, isso é grave, hein? A vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte, surf, futebol, mas não era o meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, um gaúcho de Poá, formado em medicina, não podia acreditar ao ver o seu garoto Gabriel com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque? Ah, pai, peraí, eu só tô fazendo um rap. Ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo e viciei uma galera. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó, não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola, mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante e vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam, copiam minhas letras e textos e disseminam sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual, escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns raps e umas apresentações. Me lembro dos meus filhos, a saudade é cruel, solidão me acompanha de hotel em hotel. Casamento acabou, eu perdi na estrada, o amor que ainda tenho é o amor da palavra, é falar e cantar, despertar consciências. Dediquei a vida a isso e a maior recompensa é servir de referência pra quem pensa parecido, pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido. É olhar pra minha frente e enxergar o mar de gente e mergulhar no fundo dos seus corações e mentes. É esse o meu mergulho, não é o do tio Patinhas. É esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas. Escrevo em linhas tortas inspirado por alguém que me deu uma missão que eu tento cumprir bem. Escuto os corações como um cardiologista, traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho de cigarro e de formiga. Eu não sei o quanto eu valho, mas sei que quando eu ganho, divido e multiplico. E quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico. Rico da riqueza verdadeira que é de graça, como um só sorriso que ilumina toda a praça. Sorriso emocionado de um senhor experiente, em pé há 2 horas, debaixo do sol quente, ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã e hoje é só poesia. Nos introduz nessa conversa com a nossa convidada de hoje, doutora Caroline Gonçalves, 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 Gonçalves
pós em Direito Ambiental pela Federal do Paraná. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui nesse programa, nessa data tão especial. Coisa boa, estamos aí nesse 30 de maio e vamos continuar falando deste assunto, mas talvez alguém que está aí em casa, sossegado, se preparando para esse feriado de Corpus Christi, esteja se perguntando, né? Mas o que tem a ver uma jovem no programa queremosluz.com? Naturalmente ela veio aqui para nos iluminar. Estamos cansados de sombra, mas o tema de hoje é a taxa do lixo na cidade de São Caetano do Sul. Depois de quase, já vamos entrar no 5º mês, onde os munícipes de São Caetano do Sul estão pagando a sua taxa de lixo no mesmo boleto da água e esgoto, mas nós temos aqui uma conversa que talvez esclareça alguns pontos, revolte a outros, o poder público fique incomodado com isso, mas de antemão já quero dizer a vocês do Saresa, ao senhor prefeito municipal, o nosso programa queremosluz.com está aberto para o contraponto, né? Você pode vir aqui expor seu modo de pensar, seu modo de administrar, os vereadores, de modo especial aqueles todos que votaram a favor da taxa do lixo. O queremosluz.com é um programa da Associação das Entidades Usuárias e Administradoras do Canal Comunitário de São Caetano do Sul. Portanto, é para vocês. Mas, doutora, conte para nós como foi que você chegou nesse grupo de advogados que estão aí tratando da taxa do lixo, defendendo algumas coisas. Nós vamos depois questionar um pouquinho sobre a questão da ação popular, que foi protocolada no último dia 22. Conte para nós um pouquinho, fale um pouquinho de você. Estamos curiosos. A minha participação no grupo começou até que tardiamente. Eu conheci a doutora Verônica Formiga pela internet, por meio dos grupos das redes sociais. E eu comecei, na verdade, em razão da preocupação com a minha avó, que tem uma casa grande no bairro Olímpico. Sim. E eu calculei a metragem, eu estava realmente preocupada quanto que ela ia receber, porque ela é aposentada, não ganha muito, como todo mundo dessa cidade. E como sua avó, certamente tem muitos outros, né, na cidade. E aí, em razão da minha avó, eu comecei a correr atrás de alguns documentos e eu vi que a doutora Verônica Formiga, ela já estava, em razão da sua indignação também, pelo que ela recebeu, ela já estava ali conseguindo agregar advogados para estudar essa questão dessa lei, porque não fazia muito sentido você entrar com uma lei nova, sendo que a lei anterior já estava sendo declarada legal e constitucional parcialmente pelo Tribunal de Justiça. Então, eu não estava encontrando uma justificativa. Então, isso anteriormente, essa emenda, já existia isso? Já existia. A lei de 2013, a 5163. Então, para mim, não estava fazendo muito sentido a prefeitura ter publicado uma lei complementar para discutir um assunto que, teoricamente, o tribunal estava sendo favorável a ela. Então, isso me causou uma certa estranheza. E a doutora Verônica, com aquele jeito dela, ela me convidou para uma reunião do grupo dos advogados. Eu conheci todo mundo, conheci a doutora, a senhora. Nesse dia estávamos por lá. E a gente começou... Eu também estava por lá nesse dia, né? E a gente começou os nossos estudos mesmo, tentando entender como é que a estrutura, quais eram as causas, como é que afetava as pessoas, como que a gente poderia estar fazendo. Agora, procede isso para o telespectador que não tem a prática que nós, operadores do direito, temos. Ainda tem um agravante desta lei ter sido aprovada em 14 de dezembro, portanto, não eram 90 dias antes do 1º de janeiro, e isso já vir no boletos do mês seguinte e do exercício seguinte. Isso também parece-me que tem umas implicações basilares, né? Os doutores Horácio Neto e o doutor Daniel Ferreira, que também assina comigo na Ação Popular, eles já têm uma vasta experiência na discussão dessa taxa do lixo, o doutor Horácio principalmente desde quando ela surgiu em 77 no Código Tributário Municipal. Eles estavam realmente falando dessa questão de que não foi respeitada a anterioridade nonagesimal e nem a anterioridade específica, que é aquela de um ano
para você conseguir cobrar. E o que restou curioso pela nossa análise é que a Procuradoria do município tinha falado a mesma coisa. E isso tem por escrito? Isso tem por escrito e está nos documentos da ação popular, se não me engano, é do documento 34. 34 da ação popular. Ah, sim. Pelo jeito, esse calhamaço aí esse aqui, é a ação popular expressa. Essa aqui é a inicial. Ainda tem mais uns 5.000 documentos lá dentro. 5.000 folhas. Dona, coisa boa. Mas, e o que exatamente o munícipe teria que ter feito, os vereadores teriam que ter feito? Seria interessante, nesse momento, tudo bem que a gente vai levar em consideração, para o telespectador, a juventude da doutora Caroline, ela está no fervor do ideal do operador do direito, mas os munícipes muitas vezes nos perguntam. Por exemplo, eu ouvi essa semana uma pérola de um administrador, que me reservo o direito de não revelar o nome, mas ele dizia assim: mas isso já existe em município tal, ninguém nunca reclamou. Tá, mas não reclamou, talvez porque não tenha respaldo, talvez porque o povo está acostumado a dizer amém, amém, amém. A gente está vendo aí o resultado desta levante aí, vamos chamar assim, dos caminhoneiros, né? Uma categoria social que ninguém dava a mínima, a gente só brigava com eles quando estava na estrada. No entanto, eles estão nos ajudando a repensar a vida, a repensar a história. E aí a gente pergunta, o que fazer na sua juventude, no seu ideal, além da sua avó e também essa sua especialidade em direito ambiental, onde se quer chegar? Qual foi a conclusão que vocês chegaram e que te fez se aproximar do grupo dos advogados? É importante destacar, porque a gente sabe que tem gente aí do grupo grande, que a gente chama, né, o grupo pelo fim da taxa do lixo, onde a gente sabe que tem políticos infiltrados, que tem todas as categorias sociais. Nós queremos agradecer a sua audiência e estamos aqui também abertos para acolher, embora vocês digam que não tem uma liderança, mas se quiserem, eu tenho certeza que o Ailton vai arrumar um lugar para nós e a gente reúne aí os 268, faz um seriado, né? Fim da taxa do lixo e conversamos juntos. Então, se você quiser, pode mandar aí o seu recado, compartilhe pela Rede Eco TV, o nosso canal no Facebook, e estamos aqui abertos para escutar você. Chega de sombra, por isso nosso programa queremosluz.com. Diga, doutora, como é que vocês encaminharam, como é que vocês chegaram a essa conclusão de entrar com a ação popular? Eu acho que nesse primeiro momento seria interessante dizer para o telespectador o que é a ação popular, onde ela se baseia, não é da cabeça de um advogado, isso está assegurado na Constituição Federal. A ação popular, bem como a doutora já tem adiantado, ela é um remédio constitucional. Ela é um instrumento que isso significa que a cidade está doente? Politicamente, institucionalmente, a sociedade de São Caetano está doente. Sim. Então, a Constituição, ela permite, junto com a Lei 417 de 65, então ela já é uma ação que nasceu na ditadura militar, apesar de já ter tido a sua base constitucional na Constituição de 46, então ela sobrevive desde os tempos militares. Ela é uma ação em que o cidadão... Isso, lá em pós-Getúlio ela já existia. Já era em pós-Getúlio. Então você já tinha pós-Getúlio a ação, só que ela não tinha a sua regulamentação. E a regulamentação pelo Congresso surgiu coincidentemente logo depois do golpe militar. Sim. Mas apesar do golpe militar, ela continua existindo. Portanto, é uma losna que a gente precisa tomar. Ela é um remédio amargo para o político. Exatamente. Ela é um remédio que nem a ditadura conseguiu tirar. Essa que é a importância dela. E ela é um remédio que somente o cidadão pode entrar. Então, empresas não podem. Um cidadão é o suficiente para entrar com a ação popular. Um apenas? Um apenas. Uhum. Só que qual é o grande problema? Nem sempre o nosso judiciário está preparado para receber uma ação popular. Como assim? Explica melhor. A ação popular, ela por muito tempo, principalmente depois de 88,
ela foi utilizada indevidamente para brigas políticas. E isso criou-se um problema. Deixa eu ver se a gente entende para decodificar para o telespectador. Então, a ação popular, esse remédio que o cidadão pode utilizar para reivindicar determinadas coisas, e depois a doutora já sabe de cor, ela vai contar para nós quais são os incisos do artigo, né, na Constituição. Muitas vezes podia acontecer eu não gosto de prefeito fulano, eu, Piedade, vou entrar com a ação. E isso foi perdendo, como é que se diz, foi esgarçando a força do instrumento. Do Instituto da Ação Popular. Isso. Por isso que criou-se um problema muito sério. Hoje, para um cidadão conseguir entrar com uma ação popular, o primeiro desafio dele é o cabimento. Entendi. Porque você tem que provar uma ilegalidade que lhe gerou uma lesão a um dos bens que a Constituição tutela. Esses bens são o patrimônio público, na sua acepção, escreve aí. No seu conceito de dinheiro público mesmo. Sim. Você tem a moralidade, então a questão dos princípios da própria democracia, então não é a moral individual de cada um, mas aquela moral... Não é aquela moral filosófica só. É aquela moral necessária para a boa gestão. Entendi. E você tem a proteção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, então nós estamos falando de saúde pública. Quando se fala em moral, nesse aspecto aí, está se dizendo, aquele dinheiro vai ser arrecadado para beneficiar a sociedade como um todo. É assim que se pensa. Também, mas por exemplo, toda decisão política, ela envolve uma escolha. Entendi. Então muitas vezes eu tenho que escolher entre proteger uma categoria e às vezes relegar uma outra necessidade para uma próxima gestão ou para um próximo mês. Essa escolha, ela tem que ser uma escolha justa, ela tem que ser uma escolha honesta. Então a moralidade, ela vai ser exatamente isso, ela vai vir com uma proteção do ordenamento. Então o gestor, ele tem que decidir com base na legalidade, na transparência, na lealdade, na publicidade e na moralidade. Então você não pode beneficiar por interesse próprio, deixando que o interesse público de verdade fique à mercê. Ou fique camuflado. Exatamente. Ou vira um móvel, né? É uma questão de escolha. Tudo depende de uma escolha. Tem tempos em tempos que política é uma questão de adequação, de necessidades. A gente sabe que hoje a nossa sociedade é uma sociedade muito demandada, ela demanda muito. A gente sempre quer que as coisas sejam feitas numa velocidade igual da internet. E nós temos problemas estruturais mesmo na nossa estrutura. Então é muito complicado, mesmo para um gestor, para ele decidir, não, agora eu quero colocar uma política pública só da educação. Mas se ele fizer isso, como que fica a saúde, segurança, as mulheres, a questão do emprego, a questão da discriminação racial que infelizmente tem no nosso país. Então, a gente tem um problema muito sério, até porque a gente não consegue dialogar corretamente. As pessoas não conseguem, às vezes, principalmente na política, eu sinto isso porque eu sou mais jurídica do que política. As pessoas não conseguem sentar numa mesa e falar, não, agora é a vez do próximo. Entendi. Então falta um pouco desse sentimento para a construção de um bem maior. E a ação popular, ela vem exatamente nisso, ela vem colocar uma referência. Ela vem dizer para o judiciário o que está acontecendo de fato na vida. Da sociedade, então? Da sociedade. E mesmo que seja aqui uma pessoa só, nesse universo de Brasil, ou no nosso caso, de São Caetano, olha, nós estamos adoecendo. Já foi constatado que é positivo. Exatamente. A ação popular, ela é um instrumento belíssimo. Infelizmente foi mal utilizado, mas ela é um instrumento belíssimo. Então, assim, para garantir que essa pessoa tenha essa coragem e denuncie uma irregularidade, a Constituição deu isenção de todas as custas. Não tem custa? Não tem custas, não tem honorários. Então, assim, mesmo que a pessoa perca... Vocês, advogados, não estão recebendo um centavo por isso?
A gente, como advogado que está trabalhando nessa ação... E não é um pro bono, é diferente do pro bono. Quer dizer, na verdade é um pro bono. É um pro bono, mas porém, diferente. Né, é muito mais nobre do que o pro bono, porque dependendo da sentença, nós vamos fazer um bem social. Diferente do pro bono, que é sempre individual, né? Sim. Aquele pobrezinho que vem no escritório, não tem mesmo como pagar e... Né? É bem por aí. No caso mesmo, a gente acaba tendo essa situação colocada, porque, querendo ou não, a ação popular, ela, mesmo que você perca no final, ou seja, mesmo que o juiz entenda que de fato não tinha aquela lesão, entendi, era uma irregularidade, por exemplo, que poderia ser convalidada, uma irregularidade que precisava somente ser ajustada e ela ficar regular, isso levaria talvez uma improcedência da ação. Mesmo na improcedência, a parte não tem sucumbência, ela não paga. Então, a única coisa que as pessoas não podem fazer é se valer desse instrumento com má fé, para fazer coisas erradas, perseguições políticas e por aí afora. Aliás, a gente trabalha com comunicação, temos ouvido e temos observado muita gente dizendo: não vamos entrar com ação porque depois eu vou pagar a sucumbência, depois eu vou ser perseguido, meu filho vai perder o emprego. Aliás, uma coisa interessante em São Caetano do Sul, parece a Judéia no tempo de Jesus, né? Todo mundo tinha um emprego no Império Romano. Em São Caetano também é assim. Nós residimos lá, sabemos que é assim. É raro a família que não tem alguém pendurado na prefeitura, seja na TB, seja no cargo em comissão, no concurso, que é uma coisa que já não existe faz tempo, porque o último que teve foi anulado, né? Mas as pessoas ficam com este receio. E você está aqui nesta sala de conversa do QueremosLuz.com com a doutora Caroline Guerini, falando conosco sobre essa questão da taxa do lixo, que está em vigor na cidade desde o mês de janeiro, muita gente angustiada, muita gente pagando, desesperado, com medo do corte. Não vai ser cortado, até porque parece-me que o Ministério Público pediu recomendou à Prefeitura, ou melhor, ao SAESA, que desmembrasse os códigos de barra, mas nós estamos aqui para falar um pouco sobre esta ação popular que o grupo brotou no grupo de advogados, e a doutora Caroline Guerini e o doutor Daniel Ferreira assinaram juntos, embora todos nós tenhamos trabalhado, tenhamos garimpado documentos para que de fato ela fosse protocolada. Queremos aproveitar e mandar um abraço todo especial para o nosso guru, né? Dr. Horácio Neto, que está se recuperando de uma cirurgia. Ele extraiu aí uma pequena verruga, como diz a doutora Verônica, e está aí na fase de retornar ao nosso meio brevemente. Saudações, volte logo, estamos com saudades. Mas nós continuamos aqui com a doutora Caroline, que vai fechar para nós, né, o que é esta ação popular. Mas você fica um pouquinho aí com música, pensando, e daqui a pouco a gente volta para falar contigo. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande e pisa forte, toda a fome e inocência dessa gente.
Esse povo não esqueça facilmente. Eu só perceber que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Solo he pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la inocencia de la gente. Muito obrigado, Beth, por haberme convidado para cantar para su público en esta noche no Rio de Janeiro. Obrigada a você. Beijo, Mercedes. Como disse agora há pouco a Mercedes Souza, né? Eu só peço a Deus não perder a memória, né? E deixar de lutar pela justiça e pelo direito. Mas eu aprendi na faculdade que quando a justiça e o direito se chocam, a gente fica com a justiça. Porque isso é divino, está lá no capítulo 5 de Mateus, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão justificados. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando com a doutora Caroline Guerini, essa advogada jovem que juntou-se ao grupo dos advogados de São Caetano do Sul e está aí junto com o doutor Daniel Ferreira. Sentimos a sua ausência, mas vamos trazê-lo, nós vamos trazê-lo para conversar conosco aqui no Queremos Luz, um programa da Associação das Entidades Usuárias e Administradoras do Canal Comunitário de São Caetano do Sul, que hoje fala um pouco com você sobre esta ação popular que foi protocolada e distribuída na Terceira Vara Civil de São Caetano do Sul. Mas eu quero aproveitar esse momento, doutora, e falar de modo especial com os nossos munícipes, de modo especial aqueles 14 mil que assinaram a PLIP. A PLIP é uma coisa, a Ação Popular é outra, elas caminham independentes, mas vocês da PLIP têm aí a oportunidade ainda de juntarem-se a todas essas dezenas de munícipes que aderiram, fizeram esse grande coro na ação popular. Seria interessante a gente sentir um pouco essa diferença da ação popular, da PLIP, como é que fica uma e outra. A gente tem ainda um tempinho aí para a gente conversar sobre isso. O projeto de lei, ele vai fazer as correções dentro do legislativo. Ele é realmente o exercício direto do poder político. É a sociedade dizendo, eu quero que tal assunto seja votado e dessa forma. Só que, infelizmente, pelo nosso direito, pelo nosso regimento, os vereadores e, como todos os parlamentares, eles têm uma certa liberdade e autonomia para emendarem o texto do PLIP, então corrigindo ou ajustando, e também para não votarem. Eles podem não votar? Eles podem votar contra. Eles falarem, esse projeto de lei não tem condições de ser passado porque ele tem determinados vícios, ele vai contra outras leis. Ele Tipo, a arrecadação, que é a taxa do lixo. Que é a principal questão, é exatamente a arrecadação. Hoje a cidade, só com o contrato de limpeza urbana, coleta do lixo e aterro sanitário, custa 61.900 milhões de reais. Isso para a cidade de São Caetano do Sul? Isso para a cidade de São Caetano do Sul, dividido mais ou menos entre 1 ano e meio de contrato. Dependendo de como foi feito. Então, assim, a prefeitura antes e agora o SAESA... Agora, essa, não atrapalhando a sua fala, já atrapalhando, né? Pelo menos nisso eu tenho que imitar o jogo, né?
Como é que é feito esse cálculo, né? A sociedade, isso é publicado para a sociedade? Se encontra em algum portal? Sim, hoje nós temos junto ao SAESA o portal Licitação, Sim. que é online, você se cadastra e lá tem o edital da licitação. Entendi. E dentro do edital da licitação, de acordo com a Lei 8666 de 93, você tem que dizer qual é o objeto, como é que vai ser a composição do preço. Quando fala em objeto vai ser a coleta de lixo. Geralmente eles usam aqueles textos. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza urbana e coleta de Sim. resíduos e tratamento, ou apenas limpeza urbana, ou aquisição de maquinário. O que acaba sendo importante? Hoje, até por causa dos caminhoneiros, a gente está tendo que refletir como nós participamos da sociedade. O Estado não existe. O Estado é uma representação jurídica daquilo que é a sociedade brasileira como um todo. Então, se nós não participarmos do Estado, o Estado vai continuar fazendo coisas que não vão ser favoráveis à sociedade. Ou seja, é um grupo o Estado hoje é um grupo de pessoas que fizeram uma organização para obter recursos em seu favor. Nem todos. Nem todos, mas hoje nós temos um sistema. A Lava Jato mostrou muito isso. Sim. Então, se você for olhar a coincidência entre uma coisa e outra, você vê que a Lava Jato era sempre envolvendo algumas coisas que envolviam licitação. Ah, entendi. Só que mesmo que a lei fale que tudo que você tem que ser feito pelo Estado tem que ter uma linguagem simples, nem sempre a gente tinha o interesse de ir na repartição pública e dar uma olhada. A gente não tinha a internet, as redes sociais. Hoje nós temos a internet e as redes sociais. E o que foi no celular a gente capta tudo. O que foi o nosso divisor de água nesta ação popular, especificamente, que chegou a 5.000 folhas, foi a Lei de Acesso à Informação. Ah, tá. Entendi. Sem a Lei de Acesso à Essa Informação. da ação popular na cidade de São Caetano do Sul. São Caetano. Então, assim, só a ação popular da cidade de São Caetano do Sul, para discutir algumas questões que estão vinculadas à cobrança da taxa do lixo, com base na nova lei de 2017, foi aprovada no final do ano passado, a Lei 008, nós precisamos muito da Lei de Acesso à Informação, que foi publicada em 2011 pelo governo federal. Porque Sim. pela Lei de Acesso à Informação, nós conseguimos os documentos, conseguimos acesso aos contratos, conseguimos acesso às prestações de contas do município. Enorme. E tudo isso é uma questão de consciência cidadã, de uma consciência mental. Isso implica também lá daí a necessidade, a própria Constituição nos garante isso, do trabalho em rede, né? Isso. A educação, exatamente, as várias categorias sociais e segmentos, né? E o que acabou acontecendo? A gente, dentro desses estudos que nós fizemos da taxa do lixo, analisando principalmente desde 2008, que foi quando começou a ter essa alteração mesmo de entendimento jurisprudencial, se pode cobrar, não pode ser cobrada, percebemos que existia essa violação à moralidade pela transparência, de cobrar a atividade de limpeza urbana dentro da taxa do lixo. Sim. Que o problema não é necessariamente cobrar, o problema é esconder. Então, a tentativa de esconder das pessoas é um dos objetos que nós estamos tratando, que é esse ocultar. E, quer dizer, falta de transparência. Ainda a questão do que chegou hoje na cidade, com a produção do lixo, que causa impacto ambiental. Entendi. Então, e quando nós falamos de impacto ambiental, nós estamos falando de saúde pública. Porque, veja bem, hoje, com a greve dos caminhoneiros, estamos ficando sem abastecimento de alimentos. Então, todo mundo está correndo para o mercado para comprar mais. Só que essa corrida faz com que eles aumentem mais as embalagens dentro de casa, o lixo que vai ser produzido. Só que não é todas as cidades que têm garantia de que vai ter o serviço de coleta de lixo funcionando regularmente por causa da greve. Por exemplo, São Caetano, eu ainda tenho as minhas dúvidas de como vamos fazer, porque o nosso aterro fica em Mauá. Então, se os caminhoneiros pararam, por exemplo, a Avenida do Estado, mesmo que nós tenhamos condições de coletar todo o nosso lixo, como é que a empresa contratada hoje vai conseguir pegar esse lixo e levar para Mauá, se os caminhoneiros, por exemplo, interditaram uma via necessária? O lixo, teoricamente, vai voltar para cá. E nós viraremos um lixão. Olha, interessante. Então, a consciência, a ação popular, ela veio para dizer isso.
Precisamos que o poder público ele introduza os instrumentos certos de consciência, e um desses instrumentos era a taxa do lixo. Você permitir que as pessoas paguem por somente aquilo que elas produziram, ou que elas não paguem a taxa se elas tiverem condutas cidadãs e educação ambiental, era bom para todo mundo. Quer dizer que é possível, dentro dessa sua fala, a cidade, independente de ter aterro sanitário ou coisa do gênero, né? Isso lembra muito a novela Avenida Brasil, né? Com as caminhas da vida. As cidades podem operacionalizar esta ressignificação do próprio lixo. Sim. Hoje nós com as cooperativas e com tudo mais. Exatamente. As cooperativas elas têm um papel fundamental hoje na gestão do lixo, porque o lixo reciclável, principalmente, ou o reutilizável, ele é considerado bem de valor econômico. Ele é dinheiro. Ele tem conteúdo financeiro para a lei de política dos resíduos sólidos. Então, o que isso significa? Que não pode aterrar lixo. O lixo ele só vai ser aterrado aquilo que não dá mais para ser utilizado, depois de ser tratado, obviamente. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tenho garrafas PETs, essas garrafas PETs elas têm que voltar para as fabricantes. Quem faz isso são as cooperativas. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que hoje a Apple, quando ela faz a reciclagem, ela recupera quase mais de 1 bilhão de investimentos, porque ela pega ouro, cobre, lítio. Então, assim, dentro do seu aparelho, você tem materiais de grande valor que você precisa reutilizar. E qual que é a importância disso? Quanto mais as empresas conseguirem recuperar os materiais preciosos que elas precisam para poder fazer funcionar os eletrônicos, menos precisaria derrubar matas para fazer a extração desses minerais. Então você tem todo esse ciclo que começa do consumo, como você consome. Se você consome somente aquilo que é necessário a você, o seu impacto ambiental é menor. A impressão que se tem é que todo mundo tem a síndrome do Diógenes, né? O acumulador. Tudo bem que o Diógenes acumula lixo, mas nós queremos acumular tudo. Né? Começa do poder até o restinho, né? Por isso que vem a educação ambiental. Em 99 foi publicada a Lei Nacional da Educação Ambiental, tanto é que eu peguei um pouco dessa fase dentro do currículo escolar. Eu vejo hoje as crianças mesmo de São Caetano, elas estão inseridas desse, só que o padrão de vida de consumo não permite mais que essa geraçãozinha nova consiga praticada, né? Você vê crianças hoje que são muito mais exigentes na questão do consumo do que a nossa época anteriormente. Sim. Elas não sabem, às vezes, receber um não. Isso é muito importante. Você tem que saber receber um não. Você tem que entender que não é porque é agora que você quer que agora que você vai ter. E tudo isso é de um trabalho que o poder público tem que fazer em conjunto com os pais, tem que fazer em conjunto com a coletividade. Então, a política nacional... Deve ser em rede, né? É em rede. É a velha história, né? É em rede. E aquela coisa, se eu jogo meu lixo na porta de casa e vem uma enchente, vai atrapalhar muita gente. Tem gente que morre em enchente por causa de lixo. É um assunto sério. Aproveitando essa sua fala, veio aqui o pensamento, né? Nós estamos aí com os telespectadores, euqueremosluz.com, que acontece toda quarta-feira, com reprise no domingo, e em outro horário que a grade permite. Mas nós iniciamos a nossa conversa falando sobre a ação popular, que na cidade de São Caetano foi protocolada no fórum no dia 22 de maio. Quem sabe, né, Santa Rita faz um milagre aí, mas tudo bem, né? É possível que muitos que estejam nos assistindo se perguntem, bom, tudo bem, eu estou entendendo essa história do lixo, do valor econômico, tudo mais, mas eu fiquei assim curiosa. Será que eu ainda posso entrar na ação? Como é que eu faço? Afinal de contas, eu estou vendo aí um calhamaço no colo da doutora, são 5.000 documentos que foram juntados graças à transparência. Se um telespectador desejar fazer parte dessa história, porque pela sua fala, eu começo a acreditar, o Ailton também que está aí nos ajudando e é o responsável pela edição desse programa, a ação popular
Podemos dizer que era um divisor de águas na história de São Caetano ou não? Eu acho que talvez, principalmente pelo momento de hoje. Sim. Eu não vou dizer que ela é, porque nós temos o trabalho de grandes advogados na cidade bem antes de eu nascer. Então. Desculpa. Nós os respeitamos. Né? Exatamente. Então, assim, se hoje nós chegamos nesse ponto, foi também em razão do trabalho que eles fizeram. A taxa do lixo, especificamente, ela já tinha pelo menos 2 decisões do Tribunal de Justiça dizendo que ela não podia ser cobrada em determinadas circunstâncias. Sim. E essas decisões foram parcialmente desrespeitadas. Então, graças ao trabalho desses causídicos municipais. Isso. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando continuidade ao munus público do advogado, desses Sim. advogados especificamente, que muitos deles podem não estar entre nós. Então, a ação popular, ela vem também como um levante de São Caetano. Aquilo que a gente começou em 2013, em junho de 2013, nós temos que continuar de certa forma. Não dá para abandonar o poder de quem... O poder é seu. Então você não pode abandonar o seu poder. Munícipe, né? Você não pode abandonar o seu poder munícipe. E na verdade é um direito. Somente para cada 2 anos em outubro, que é o que você vai exercer. Você tem que exercê-lo rotineiramente, cotidianamente. É difícil, A gente tem estruturas hoje que não permitem a participação plena da sociedade, mas graças a Deus nós temos hoje as redes sociais. Então, quem quiser participar da ação popular, é possível. Doutora, deixa eu te interromper. Eu quero entender melhor essa questão aí de se pode entrar, se não pode entrar. Então, doutora, qual que é a grande questão? A ação popular ela é uma ação completamente diferente de todas as demais. Porque quando a gente pega o Código de Processo Civil, a gente vê lá que o autor tem que entrar com a ação e você não vê outras formas de ingresso. Então, teoricamente, uma vez que a ação já está ajuizada, somente ao réu caberia trazer pessoas ao processo. Na ação popular é diferente. A ação popular ela vem com aquela questão de mobilização da sociedade, de dar um respaldo para o próprio juiz de que a matéria é séria. Então, o que acaba acontecendo? Conforme as pessoas vão ficando sabendo da ação popular, elas podem pedir para entrar no polo ativo então, como participantes. Por exemplo, esses 14 mil que assinaram a CLIP. Tanto os 14 mil... Ou os 142 mil que... E qual que é a grande questão que até dá diferença? Para poder entrar com a CLIP, somente quem tinha o título de eleitor na cidade, então no caso de São Caetano, são 5%, né? Como podia assinar. A ação popular, ela não tem essa resistência. Então, por exemplo, meus parentes na Paraíba podem entrar. As pessoas de Mauá podem entrar, Santo André, São Caetano. Não diga isso, que o pessoal de Mauá tá bravo. Não sugira, né? Mas assim, qualquer cidadão, ou seja, uma pessoa que está com título de eleitor, ela está com título de eleitor válido, então não está com nenhuma pendência na justiça eleitoral. Qualquer lugar no território nacional. Essa que é a grande questão. Você precisa de um advogado apenas para assinar o seu ingresso na ação. Mas só pode ser parte quem é cidadão. Tanto é que no caso de São Caetano, nós temos 3 advogados do grupo dos advogados de São Caetano que são autores. Eles não estão como advogados, eles estão como autores. Inclusive o Dr. Jaime Tortorello, que foi juiz já, ele está como autor popular. Então assim, a questão é você ser cidadão. É um ato de cidadania, é um ato de coragem você ir até o judiciário e dizer: não estou concordando com o que está sendo feito. Se eu tenho razão, eu quero a anulação dos atos. Então, por exemplo, mesmo aqui na EcoTV, nós temos pessoas aqui de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, de Mauá. Qualquer um dos nossos colaboradores aqui da EcoTV que queiram entrar na ação, tranquilamente. Tranquilamente. Interessante. Hoje, o que nós estamos fazendo? Como até eu, o Dr. Daniel e a doutora Verônica, nós recebemos já algumas procurações, até um pouco antes da gente entrar com a ação, só que como tem as formalidades mesmo de documentos, nós estamos montando agora uma espécie de kit 2 para entrar com esse pessoal. Então vai funcionar como um anexo? A gente vai entrar esse kit 2 é um anexo. É um anexo. Nós vamos peticionar para o ingresso mais dessas pessoas.
Porque eu sei que até queria falar um pouco disso, porque algumas pessoas, não sei se elas ficaram ofendidas que os nomes não apareceram, mas na verdade não é isso. Nós vamos incluir todas as pessoas conforme elas forem entregando a documentação correta, que é a procuração assinada, porque isso precisa, Sim. com poderes específicos para ação popular, uma cópia de um documento de identidade para poder fazer a validação da assinatura, Tem que qualificar, que né? tem que qualificar, e nós estávamos tirando as certidões da Justiça Eleitoral para facilitar ali até a vida do cartorário, das rezas, facilitar a vida de todo mundo. Há alguns casos, por uma questão de cadastro, nós estamos pedindo o título de eleitor porque está dando divergência na plataforma do Tribunal Regional. Então, até isso a gente já começou a ajudar um pouco, que é dizer, ó, vai na justiça que você está com uma dívida eleitoral lá. você está com algum problema cadastral que você pode enfrentar um problema em outubro, 7 de outubro. Então, nós vamos fazer esses peticionamentos conforme eles foram chegando. Inclusive, nós temos um e-mail para isso, para receber. Ótimo. Então, anote aí, porque o Ailton está editando para nós. É o açãopopular.scs@gmail.com. Na hora de escrever, vai ficar acão, que é A-C-A-O. Sem cedilha, né? Então, vamos aderir. Aliás, queremos aproveitar aqui. Tem muitas pessoas do grupo pelo fim da taxa do lixo que estão aí com procurações. Mande para nós. Esse programa da Associação das Entidades Usuárias e Administradoras do Canal Comunitário de São Caetano do Sul, hoje recebendo a visita da doutora Caroline Guerini, falando um pouco sobre essa ação popular que a cidade de São Caetano do Sul e todo o Brasil, se quiser aderir, protocolou no dia 22 de maio no Fórum de São Caetano do Sul. E a gente encerra essa nossa conversa agradável, que já agradecemos, e essa é só a primeira de muitas, viu, doutora? Nós gostaríamos de perguntar, né, quais são as vantagens desta ação, o que ela pode trazer para a sociedade, para o Brasil, já que ela é um divisor de águas. Existem profecias de que São Caetano seria conhecido nacionalmente, já foi pelo Azulão. Aliás, a gente manda aí uma saudação para o Azulão, parece que está ressuscitando, né? Que coisa boa. Mas quais são as vantagens da ação popular? As vantagens da ação, na verdade, elas começam pelo seu efeito transformador. Porque nós estamos curiosos, né? Eu, o Eric, a Lília, o Ailton, nós estamos assim encantados. Nos bastidores a gente ficou lendo e ficamos assim surpresos. Vai dar trabalho. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque quais são os objetos? Os objetos da ação, ela diz respeito à proteção do meio ambiente e da saúde pública, porque nós estamos tratando do lixo. Ela diz respeito à violação à moralidade pela tentativa de encobrir as verdadeiras motivações. Então, para que eu estou criando uma lei? Para que eu estou cobrando da população? Então, o porquê foi encoberto. E, principalmente, como foi encoberto o porquê, a autarquia ela foi prejudicada. Então, teve ali uma necessidade dela de custear com recursos próprios, sem que ela recebesse parte do dinheiro que estava sendo arrecadado. Quando você fala de autarquia, você está falando do SAESA? Do SAESA. O SAESA, ele teve um dano aí, ano passado, de mais ou menos 34 milhões. Só ano passado. Dano? Como assim? Ele teve que desembolsar 34 milhões para custear os novos contratos, porque ele não recebeu efetivamente, e é isso que nós estamos trabalhando junto nesta ação, até mesmo com a colaboração das autoridades RES, né, do próprio SAESA, para que os documentos verdadeiros cheguem ao processo e a gente consiga apurar exatamente o que aconteceu ano passado para ter que justificar a cobrança desse ano. Ah, entendi. Quer dizer, penso que entendi. Inicialmente a gente só trouxe alguns indícios, então eu sei que pode parecer espantoso 5.000 folhas ser só indícios, mas nós trouxemos indícios de que alguma coisa não está certa. Além desse material que você tem no colo, existem 5.000 documentos? Sim, daria uma média... 5.000 páginas? 5.000 páginas. Entendi. Que daria uma média de 12 volumes.
Então, então esse processo... é uma média disso aqui multiplicado por 12. Uhum. Essa aqui é só a inicial, que o juiz tem que ler. São 42 páginas. 42 páginas. Exatamente. E os outros, isso tudo foi feito online, tudo bonitinho? São de documentos 61. Na somatória total, 5.000 folhas. Que são os documentos que, por enquanto, faz parte do... Que faz parte dessa aquilo inicial. que a gente faz em todo o inicial. Quando você entra lá com revisão de pensão, você junta todos os olerites, aqueles boletins que você recebe do banco, ela fez aqui com os documentos do SAESA, é isso? Isso. Para o telespectador entender. Exatamente. E o juiz necessariamente terá que ver esse... Ele terá que ver junto com o Ministério Público e as autoridades RES. As autoridades RES serão as pessoas que fazem parte atualmente do SAESA, naturalmente as pessoas que administraram o SAESA, que antes se chamava DAI, também serão arroladas. Aí, doutora, depende da estratégia de cada um. Entendi. Aí depois depende da estratégia. Mas, de qualquer modo, qual que é a vantagem? A vantagem é exatamente esse caráter transformador. 2. A taxa do lixo de São Caetano, ela está dentro de uma discussão que envolve mais 3 taxas do lixo em âmbito nacional, que é a de Campo Grande, de Curitiba e a de Florianópolis. Sim. A de Florianópolis tentou-se entrar com uma ação civil pública, não conseguiu. A de Campo Grande entrou-se com uma ação popular, mas deu perda de objeto porque houve aprovação do PELIP. Sim. Então, nós temos... Já existe essa discussão da taxa. E a vereadora está dando a dica, né? Deu a dica. E pronto, resolve o problema, né? Então, se o juiz, de fato, vier a reconhecer a existência das ilegalidades e vier a declarar, para as pessoas que entraram, que apoiaram, porque querendo ou não, é um ato de coragem você ir lá e pleitear, qual que é a vantagem? A vantagem vai ser um governo mais honesto, a restituição dos valores que foram indevidamente pagos, que aí precisaria só entrar com uma ação individual concomitante ao enjuizamento desta aqui, para poder suspender e aguardar o encerramento dessa. E a questão também de até danos morais coletivos, que são destinados a fundos, assistências de caridades. Então, no fundo, a grande vantagem é o restabelecimento da ordem. Então, como as coisas de fato devem ser. Entendi. E para que a gente consiga ter progresso para poder se desenvolver. Então, sem ordem não há progresso. A gente resgata um pouco o positivismo, que ainda está em vigor, afinal de contas nós somos uma república, foi isso que derrubou o Império, mas pelo jeito, em alguns lugares, o Império continua. E é complicado isso, né? E a gente fica assim, sendo vassalos e sendo patrocinados, né, pelos suzeranos que teimam em reinar. Queremos nesta tarde ou nesta noite, não sei em que horário você está nos vendo, é o queremosluz.com, trazendo para você um pouquinho de luz neste assunto da taxa do lixo na cidade de São Caetano do Sul, uma das cidades que faz parte desse grande ABC, que tanta coisa boa traz para o Brasil, mas se a gente não oxigenar com luz, poderá parar lá na República de Curitiba. Vamos torcer para que isso não aconteça. Queremos parabenizar a doutora e agradecer a sua presença, também o doutor Daniel, que não pôde estar conosco, e a doutora Verônica, que é aquela mãezona que faz o grande equilíbrio nessa roda de discussões de todos nós advogados. Obrigada, doutora. Deus te abençoe. E continue assim, não perca esse entusiasmo em operar o direito e gerar justiça. Obrigada, doutora. Obrigada, Deus te abençoe. E deixo para você pensar na mensagem. Até quando nós vamos deixar o país, as nossas cidades de ponta cabeça? Que mundo nós queremos deixar para as nossas gerações?